Fabrício Bruno, que infelicidade, Fabrício Bruno. Não tem outra palavra para a gente dizer, né, hoje? E fatalidade. Isso aí faz parte do futebol. Teve outro zagueiro daqui também, o Júnior Alonso, dando pichotada. Mas isso, como disse o Fabrício Bruno, não pode nortear e balizar a carreira dele. Grande abraço, Janaína, André, amigos e amigas. Chegando o clássico é amanhã. Expectativa está grande para os dois lados. Mistérios nos times. A seleção brasileira deu um vexame. Perdeu pela primeira vez para o Japão. Vem para cá, vem para o seu Bola na Rede. Aqui tem informação, comentários, descontração. Seja muito bem-vindo à TV Horizonte, à Rádio América 107,1 e no YouTube TV Horizonte. Participe com a gente, mande para o nosso WhatsApp 31996802910. A gente vai junto na produção com Luiz Oliveira e Giovana Barcelos. Brincadeira, é Giovana Oliveira e Luiz Barcelos. Vou falar de Fabrício Bruno. Errou, deu pichotada. No gol contra, para mim ali foi uma fatalidade do pique da bola. No outro lance, falha coletiva, porque recuaram uma bola para ele na fogueira. Só que o pé dele parece que travou. E aí sim, foi um erro que culminou no gol japonês. E ele, na entrevista depois do jogo, ele disse: minha carreira não pode ser balizada por conta disso. O que eu sou não pode ser determinado por conta disso. E foi mais além, dizendo que tem gente, principalmente a gente sabe nas redes, vai todo mundo querer crucificar. É a onda que nós vivemos, a onda das redes sociais, que tem que culpar, tem que crucificar, tem que massacrar, tem que diminuir o outro. O outro não pode falhar, você pode errar o tempo inteiro. Agora o outro, um erro, é lenha atrás de lenha. Essa cultura que a gente tem vivido nas redes e, sobretudo, eu vou falar aqui do Brasil, porque é a realidade que eu vivo, isso não é legal, isso não traz nada de positivo. A gente tem que entender, tem que sim cobrar, mas não temos que crucificar e transformar o erro em algo para espetar e tentar diminuir o outro. Com toda certeza, Júnior Alonso, que também errou feio, e o Fabrício, eles são muito mais do que isso. O erro faz parte da caminhada de quem bate um pênalti, quem está ao vivo, quem está aqui ao vivo. Erro faz parte da vida, tenho certeza. Você erra todos os dias, assim como eu e todos nós. Então, assim, vamos ter um pouquinho mais de paciência, porque tem um erro da sacanagem e o erro da fatalidade. É isso aí. Vamos falar agora um pouquinho do clássico, o clássico que está chegando e está até uma semana tranquila, porque a gente não teve muitas polêmicas. Chega ele, o homem que cuida do cabelo dos homens, das mulheres também, e tem um cabelo ajeitadinho. Eu falo dele, de Antônio Elvésio, lá da Brasil Transplantes Capilares. Está um clássico até tranquilo, sem polêmica, sem um fala aqui, o outro retruca. Um momento tranquilo, Elvésio. Eu acho que isso é até positivo para que a gente não tenha animosidade durante os 90 minutos, além daquilo que é normal e depois. Seja muito bem-vindo, boa tarde, um abraço. Boa tarde, Júnior Brasil, aos amigos da bancada, a vocês lá da Rádio América, o pessoal da TV Horizonte. É sempre um prazer estar aqui. Clássico Cruzeiro e Atlético é aquele jogo que começa uma semana antes, termina uma semana depois, mas dessa vez agora está um pouco mais tranquilo. Talvez por causa dos desfalques que a gente tem, né, também. A gente não vai falar, que talvez o Júnior venha falar mais na frente sobre isso aí. Mas a grande preocupação hoje realmente é por parte do Atlético, porque ele está pegando um Cruzeiro praticamente inteiro e o Atlético meio desmontado, meio sem estrutura ainda, uma vez que o Sampaoli está montando um time para poder terminar esse campeonato com dignidade e terminar também sem cair para a zona do rebaixamento. É isso aí, Júnior Brasil, um abraço para você e para todos. Valeu, hoje é dia da dupla dele, de Breno Amorelli e Bruno da Lariva. Brincadeira, é Bruno Amorelli que chega falando do Atlético. E a pergunta que eu te faço, narrador, vai brilhar ainda muito e a gente vai estar te acompanhando em breve pelos microfones aqui em Minas Gerais, no Brasil, e aquilo que você falava, daqui a pouco pinta um joguinho de Copa do Mundo também. Então, Bruno, seja muito bem-vindo. E o Atlético, como que deve jogar? Com cautela, se impondo? Qual a estratégia que o Bruno projeta? Boa tarde, Brasil. Boa tarde,
ao ouvinte da Rádio América, ao telespectador da TV Horizonte, amigos da bancada, eu acho que o Atlético tem que ir com mais cautela amanhã. O time está muito desfalcado, a zaga é toda reserva, tem o Juan Tressoldi, que fez um jogo na temporada, acabou de estrear, acabou de voltar de cirurgia. O Ivan Romano está com a mão quebrada, vai jogar no sacrifício. E aí, o outro zagueiro pode ser o Sarava improvisado, pode ser o Vitão, que é do Sub-17, tem um potencial gigantesco, mas também ainda não jogou no profissional. Então, assim, Sampaoli tem uma série de problemas para resolver. Ele não vai ter o Júnior Alonso, não vai ter o Alan Franco. Então, ele só vai ter um volante mesmo, assim, de marcação, que vai ser o Fausto Vera, porque o Gabriel Menino não marca, né? O Gabriel Menino vai embora e não volta. Então, assim, o mais cauteloso possível, fechar a casinha e evitar o vexame. Acho que é essa a ideia para amanhã, porque se for de peito aberto para cima do Cruzeiro, amanhã vai tomar. E ele também que chega, o homem que é amigo de Galvão Bueno, Breno Dallariva. Seja muito bem-vindo, Breno. Você que sempre traz nas suas redes comentários, parte tática. Isso é muito legal, é muito bacana. Fica a dica aí para quem gosta. E, Breno, o Bruno falou como ele projeta o Atlético. E você, como é que vislumbra o Cruzeiro? Como que o Cruzeiro tem que jogar? Reativo, se impondo, tendo a bola, não tendo a bola, mais agressivo, esperando. Como que você faz essa análise? Primeiro, boa tarde, sempre um prazer, boa tarde aos amigos, a quem nos acompanha. Falando da tensão da semana, só pegando um gancho, o grande clássico da temporada foi o da Copa do Brasil, né? O Cruzeiro se mostrou muito soberano, mais consistente, o time que tem a identidade do Leonardo Jardim. E eu acho que nesse clássico de amanhã não pode ser diferente, né? O Cruzeiro também tem alguns desfalques, né? Tá sem o Fabrício, a gente não sabe se o Wanderson vai jogar, porque o Wanderson faz aquela recomposição, mas é manter o espírito que o time vem trazendo, né? A marcação-pressão, os passes verticais rápidos, a chegada rápida ao ataque. Eu ia gostar de ver o João Marcelo na zaga, e aí a gente fica na expectativa do Wanderson ou do Arroio, que jogou no último jogo. Eu acho que amanhã o Cruzeiro tem grande chance de sair com a vitória, né? É importante uma vitória no Campeonato Brasileiro. E ao Brunão também os parabéns, que vai narrar o gol do Cruzeiro lá amanhã. Uns golzinhos do Cruzeiro, ele vai narrar amanhã lá. Elvésio, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Memes, e a brincadeira eu acho que é de boa, faz parte. Mas quando um cara é crucificado, eu acho que extrapola um pouquinho. No caso do Fabrício, o Júnior Alonso também vacilou, errou feio também no lance. E a pergunta que eu te faço é o seguinte, ele, inclusive, depois do jogo, falou tudo aquilo que eu já disse e disse até que o Cruzeiro tentou montar uma estratégia, mas não, ele vai seguir toda a programação da CBF, então algo que fica muito difícil da gente imaginar, tanto o Alonso quanto o Fabrício, para o jogo de amanhã. E o desgaste, né? Você joga, tem pouco tempo para recuperar, viagem longuíssima, então fica assim um pouco complicado. Mas isso não pode marcar a carreira do jogador. Jamais. Eu estava observando o lance, o primeiro ele realmente travou e na bola recuada e acabou gerando o gol do Japão. A segunda foi aquela bola que o cara bateu, ela pegou na coxa dele, entrou para o gol, coisa que pode acontecer. Mas sabe por que isso aí aconteceu, Júnior Brasil? Só porque ele estava em campo. Porque aquele cara que não está em campo, ele prefere criticar. É o que você disse aí. Nós temos que parar com esse negócio de crucificar tudo e todos. Nós temos que dar apoio quando erra. Nós conhecemos o futebol do Fabrício Bruno, conhecemos o futebol do Júnior Alonso. Então, gente, é momento de dar apoio a esses rapazes. Copa do Mundo chegando, o sonho deles é disputar uma Copa do Mundo, e quando tem um jogo desse, o cara fala, poxa, será que vocês vão avaliar a minha carreira inteira por um lance que eu cometi ali de falha? Não pode ser assim. Vamos dar apoio e imagina, a viagem de ambos que estão voltando da Ásia para Belo Horizonte é uma viagem longa que você está contra o tempo, já que o Japão está um dia na nossa frente, 12, 13 horas na frente, então esse cara vai viajar com a cabeça a mil. Então, um negócio interessante, não é bom que ele chegasse a tempo para poder jogar um clássico amanhã, porque teria o desgaste de uma viagem de 24, 30 horas mais ou menos, além do lado psicológico que mexe muito, viu, Júnior? E a arbitragem para o clássico é mais uma paçocada da CBF, que escalou um árbitro mineiro, gente. Não é possível, só tinha ele. Para que correr esse risco para o jogo? Tinha necessidade nenhuma, não podia ser outro
Paulo César Zanovelli, é o homem do apito. Inclusive, vamos ouvir o diretor do Atlético, Vitor, falando sobre a arbitragem. Ele entrevista ao canal Bica Galo na noite de ontem, na reunião do Conselho Atleticano. Obrigado ao Marco Jeves, que é nosso comentarista aqui. Coloca na tela o Vitor para a gente acompanhar. Acho que o tema arbitragem, de uma forma geral, ela é bastante questionada, não só a arbitragem local, mas a gente tem acompanhado aí atuações preocupantes. Acho que o caminho, né, para tentar dar mais credibilidade, não existe outro caminho a não ser a profissionalização, né, diante de um evento tão importante que é um jogo de futebol no Brasil, onde muitas coisas estão envolvidas. Você tem uma arbitragem que não é profissional, ela vai gerar sempre questionamento. Eu até entendo o seguinte, gente, o Breno, qualquer árbitro, é difícil hoje você virar e falar, talvez o Klaus ainda é um cara que eu sinto uma certa segurança, mas ele piorou muito. Mas no resto está tudo num pacote. Só que eu acho o seguinte, não tinha necessidade de pôr um árbitro mineiro, daqui a pouco vai aparecer foto dele no churrasco com amigos com camisa do Cruzeiro, com camisa do Atlético. Olha, no histórico dele, ele, quando tinha 3 anos de idade, tem aqui uma foto dele. Então, assim, cara, eu acho que isso é muito desnecessário, ainda mais se tiver algum erro que venha comprometer o resultado do clássico. Desnecessário a escalação de um mineiro para esse jogo. Ah, não, estou com você. Eu acho que... Será que não tem nenhum outro árbitro neutro para a gente poder escalar? Tem que ser um local. E a arbitragem é o que a gente vem sempre falando aqui, né, Júnior? Cada vez a gente vê que tem que ter uma profissionalização e uma postura mais séria mesmo da CBF mediante isso, né? E aí, Bruno? Até foi o Josias Pereira, do Tempo, ele foi atrás da comissão de arbitragem da CBF para saber por que colocaram árbitros locais para os clássicos, não só aqui. Sim, no Rio também. No Rio, em São Paulo também. E a desculpa é para não desgastar árbitros neutros de outros estados. Quer dizer que o árbitro do estado ele não é neutro. Ele que se exploda. Né? E, assim, o Zanovelli, ele já virou vidraça. Desde aquela fake falta que ele marcou no Itabirito e Vila Nova, depois ele teve erro grande no jogo do Fluminense, né? Então, assim, o nível dele é baixo, ele não é um bom árbitro. Mas eu vou fazer a ressalva, que a gente não pode só bater no árbitro. Ano passado ele apitou o clássico do primeiro turno, aquele 3-0 da Arena MRV, e naquele jogo ele foi bem. Então, assim, vamos torcer para que o Zanovelli de quarta, de amanhã, seja o Zanovelli de 20 de abril do ano passado, porque aí teremos uma boa arbitragem no clássico. A gente espera que ele não se destaque na partida de amanhã. Eu queria que vocês olhassem e se despedissem, porque hoje vai embora. O sorteio é hoje. Antônio Elvésio, a Brasil Transplantes Capilares, ofereceu essa linda camisa, blusa do Cruzeiro, oficial, tá aqui. E o sorteio vai ser hoje, então dá tempo, pode mandar sua mensagem, dizendo que você quer concorrer à camisa do Cruzeiro para o Zap 31 99680 2910, dizendo eu quero ganhar a camisa, e pode falar o que você quiser. O sorteio é daqui a pouquinho. A gente vai para o intervalo rapidinho. Brasil Transplantes Capilares, fazendo a alegria do torcedor do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o seu Bola na Rede. Você participa com a gente pelo nosso Zap 31 99680 2910. E hoje é hoje que ela vai embora e vai fazer a felicidade de um sortudo. Essa linda camisa do Cruzeiro. Você ainda tem tempo para participar. Mande o Zap dizendo que quer concorrer a essa camisa do Cruzeiro. Vem mais prêmio por aí. A Brasil Transplantes Capilares. Olha, ela está cuidando bem do Telespec e do nosso ouvinte. Vem mais por aí. O Conselho Deliberativo do Atlético, em reunião presencial na sede do Galo nesta segunda, aprovou a criação do Museu do Galo. A votação teve unanimidade e não podia ser diferente. A iniciativa foi do Centro Atleticano de Memória e aprovada na Lei Federal de Incentivo à Cultura, com a captação em torno de 3 milhões de reais. Além disso, o clube vai receber 9 milhões de doações para finalizar o projeto. Muito legal, valorizar a história é sempre importante, Amorelli. Isso é importante. O Centro Atleticano de Memória faz um trabalho
realmente muito Emerson, interessante. espetacular. Muito incrível o trabalho deles. A gente vê lá no Galo Digital, na internet, pessoal, é tipo uma Wikipédia, mas do Atlético. Então tem muita informação sobre jogadores antigos, muita ficha de jogo antigo. Então isso é muito legal até para a gente pesquisar, né? Para a gente entender a história e tal, fazer esse levantamento dos clássicos, dos confrontos, dos enfrentamentos. É muito legal, que sirva de exemplo para todos os outros times que têm também que cuidar da memória dos seus clubes, da sua história. E aí, Elvésio? Acho bacana. Eu acho que tudo aquilo que você resgata a parte histórica, que de onde começou, por onde passou, aonde está e aonde pode chegar, eu acho que nós temos que valorizar tudo isso aí. E se nós estamos aqui hoje, nós sabemos do passado porque alguém foi contando a história, alguém foi armazenando, alguém foi tirando fotos, foi filmando, foi registrando. Esse registro é sempre muito importante e parabéns aos organizadores. Tá certo. Agora, 2 jogadores em especial podem dar a volta por cima no clássico. Eu falo do Hulk e do Arana. Dá para acreditar que eles podem ir bem no jogo? Vou pegar a opinião de quem está do outro lado. Arana já começou a render. O Hulk tem um baita potencial. Você não quer, isso é outra coisa. Mas dá para acreditar, pelo que eles têm de bola, Arana e Hulk, da Lariva, que eles podem aparecer bem? Os dois são bons jogadores, né? O Hulk tem É muita tão qualidade. difícil você falar, né? Eu tô te apertando aí, né? Não, os dois são bons jogadores. O Hulk tem muita qualidade, né? Os últimos anos dele mostram isso. O Arana também, depois da lesão, não jogou tão bem. Mas eu vou torcer para que eles joguem igual no último clássico, né? Da Copa do Brasil. Eu vou ficar bastante feliz. Conta, como é que foi? Conta. 2-0, Cruzeirão. E aí, ô Amorelli, como é que você enxerga? Por tudo. Arana já deu a volta, já se firmou, vai engatar a sequência. Hulk vai fazer as pazes com gol. Como é que você está enxergando isso? Eu acho que o Arana deu mostras no jogo contra o Sport de que pode melhorar. O Sampaoli já recuperou os jogadores que estavam mais desacreditados do que o Arana no Atlético. Ele já recuperou o Caio Paulista, por exemplo, o Bernard. Então, ele pode recuperar o Arana, que já jogou numa posição mais favorável para o estilo de jogo dele, já jogou um pouco mais por dentro ali naquele jogo contra o Sport, finalizou bastante, fez gol. Então, deu mostras de que pode apresentar um futebol melhor. O Hulk é um que precisa ser recuperado. O Hulk está precisando urgentemente fazer um gol com bola rolando para ele recuperar a confiança. Acho que é o que está faltando para o Hulk. Um pouco mais de confiança. Ele é um atleta muito aplicado, se cuida, se esforça nos treinamentos, mas a hora que a bola entrar, eu acho que vai tirar aquele peso e a coisa vai melhorar. Só mandar um abraço. Bernardo Otoshi está acompanhando a gente. Manda direito, um abraço, manda um abraço. Bernardo Otoshi, grande abraço, você que está aí acompanhando a gente. Muito obrigado pela sua audiência aqui na TV Horizonte. E ele está um pouco desanimado, Bruno, tá? A gente estava conversando em off ali. O que ele falou? Ele falou, olha, esse time do Atlético não está muito bem, não pode enfrentar de peito aberto o Cruzeiro. E aí eu estava só ali, falando, não, calma, nós vamos devagarzinho. Eu vi te olhando aí. Mas eu falei Entra aí, aqui hein? no programa, Entra aí, eu hein? falei no primeiro Vai bloco, falar, eu vai falei. falar, No primeiro vai falar bloco eu pra você falei. ver. O Atlético não pode ir de peito aberto. O time do Atlético está muito desfalcado e são desfalques muito importantes. A zaga titular toda do Atlético está fora do jogo. Então, assim, essa zaga nunca jogou junta. O Juan Tressoldi vai para o segundo jogo dele só na temporada, é o segundo jogo dele depois de uma cirurgia de joelho. Então, acho que o Atlético tem que ser mais cauteloso para evitar tomar uma goleada e aumentar a crise voltar, porque o Atlético deu uma amenizada na crise com a vitória sobre o Sport, né? Tirando aquele vareio que ele tomou para o Fluminense lá no Maracanã, o Atlético vinha numa sequência boa. Então, assim, o Atlético tem que tomar cuidado para não se expor e não aumentar a crise. Então, o jogo de amanhã é, fechar a casinha e segurar o resultado. Eu verso. Cruzeiro e Atlético é um jogo à parte, né? Um campeonato à parte. As duas torcidas ficam naquela expectativa, o coração batendo forte. Eu me lembro o Atlético de Reinaldo, Cerezo, Paulo Isidoro, Marcelo e companhia. E o Cruzeiro com Bendelac, Jacinto e Tobi. O Cruzeiro foi lá, ganhou de 1-0 do Atlético, era o melhor time do Atlético, talvez um dos melhores times de todos os tempos. Então, o Cruzeiro e Atlético é aquela incógnita, né?
é uma interrogação danada, porque a gente sabe que no futebol, aquele time que às vezes está em crise, ele cresce muito, e é o que pode definir a fase do clube, porque o Atlético, se ele ganha do Cruzeiro, ele ganha moral para enfrentar os demais. E um detalhe, né, que a torcida do Cruzeiro está preocupada. Dos pontos que o Cruzeiro perdeu, a maioria foi para time preto e branco. Então, abra o olho, Cruzeiro. Agora não é hora de entregar mais pontos dessa maneira não, né, o Júnior? A pergunta que eu te faço, sim ou não? O Japão abriu o olho diante do Brasil? Cara, os japoneses estão... Não, a pergunta era sim ou não? Abriu, era sim ou não? Abriu. Então pronto, abriu. Os caras estão... Essa não é uma piadinha típica dele? É um cara esperto. É típica tá sua. Ele fugiu, Agora quando ele faz a dele, ele para e fica olhando assim, esperando. Esse é muito difícil, esse homem. A torcida e o gramado são pontos em favor do Atlético ou não, Amorelli? Eu acho que pode ser, pode não ser. Eu acho que se o Atlético começa o jogo e aí erra 2, 3 bolas ali, isso pode virar contra o Atlético, porque a torcida já está um pouco impaciente. Então, amanhã, a torcida vai ter que ir com essa mentalidade. Olha, o meu time hoje está na situação complicada, é mais fraco do que o rival, então nós vamos apoiar. Se a torcida for com essa mentalidade de apoiar até o final, isso pode ser favorável. Agora, se a torcida perder a paciência no meio do jogo, isso aí pode se tornar um fator contrário, e aí errou uma bola, tomou um gol, a torcida vaiou, ficou nervosa, isso aí pode aumentar o tamanho do desastre. E aí? É a favor? Do quê? Do Atlético, torcida. Gramado, torcida. Não, Sintético. eu não gosto do sintético, mas eu acho que nesse nível aí eles já estão acostumados, né? O Cruzeiro jogou lá já mais de uma vez esse ano. E a torcida, assim, eu acho que é isso que o Bruno falou aí. O Cruzeiro fizer um golzinho no início ali, igual foi, já vai pesar tudo que vem acontecendo aí. O Cruzeiro tem tudo para deslanchar caso isso aconteça. Você que na sua fazenda, você instalou 5 gramados sintéticos e sempre falou que torcida ganha jogo. Nessa, como é que fica, Verso? Galo está com a vantagem representativa? A primeira preocupação é se a torcida do Atlético dessa vez comprou ingresso para ir no estádio ou se eles tiveram que doar para a instituição de caridade também. É preciso bater nessa tecla, porque o Atlético, o torcedor está fugindo. Será que ele está aguardando dinheiro para vir no Clássico Cruzeiro e Atlético? Agora, amigo, o gramado pode decidir um jogo, porque uma bobeira que você der pode travar a trave da sua chuteira, pode vir uma contusão e complicar aquele esquema tático, técnico que o treinador preparou todo. Agora, a torcida realmente faz diferença. A torcida do Atlético sempre jogou junto com o time no momento bom. Será que nesse momento que está aquela interrogação grande, que está deixando o Sampaoli cada vez mais careca, vai ajudar? Vamos aguardar isso para ver. Vamos aguardar. E o Vitor falou também sobre o caso do Ivan Román, que teve fratura da mão detectada, foi até cortado da seleção chilena, mas pode jogar o Clássico. O clube estuda um tratamento para protelar a cirurgia e ele jogar. Mistério! E eu agradeço de novo ao canal Bica Galo pelas imagens. Vamos ouvir, acompanhar a fala do Vitor. Bom, Ivan, a gente sabe que é um jogador importante, né, com grande projeção, já tem demonstrado virtudes e competência quando solicitado. Esse é um assunto que a gente deixa mais direcionado à parte médica, né? Está sendo avaliado para ver se existe a possibilidade. O fato é que ele tem algo na mão que o incomoda, que gera dor, mas no momento importante de clássico, né, acho que riscos e sacrifícios eles são pontos a serem considerados. Riscos e sacrifícios são pontos a serem considerados, Amorelli. Ou seja, não tem alternativa, tem que ir para o jogo. Aquele problema. O Atlético prejudicou até o Sub-17 que está na final do Campeonato Brasileiro. Sem o Vitão. Sem o Vitão. Segurou ele aqui, porque pode ser que o Vitão tenha que jogar. A gente não sabe. Às vezes, chega amanhã na hora do aquecimento, o Román vai para aquecimento, sente ali uma dor na mão, um desconforto maior, às vezes não consegue jogar. Um tombo, tem que sair. O Atlético vai ter só o Vitão e mais outros meninos do Sub-17 e do Sub-20 como zagueiros ali para uma eventual substituição. Porque não dá nem para ele improvisar um volante. Se ele improvisa o Fausto Vera na zaga, numa eventual necessidade,
ele vai ficar sem volante também. Então, assim, é o cobertor curto. Puxa, cobre de um lado, descobre do outro. Então, assim, vamos ver, vamos aguardar amanhã. Eu acho que o Roman vai para o jogo, vai Saravia, Juan e o Roman. É o que tem. Me lembra muito aquele 2002, que o Atlético foi para as quartas de final contra o Corinthians no Brasileirão. Estava sem o Batata, estava sem o Ney, que estavam os dois suspensos. Teve que começar o jogo com o Elcio, que era volante improvisado na zaga. O Neguete era reserva, jogou. O Gutierrez era o único titular da zaga, jogou. O Neguete ainda machucou no primeiro tempo, saiu para entrar o Heraldo, menino da base, que foi mal no jogo. Então o Atlético tem que tomar muito cuidado. Não pode simplesmente falar, não tem zagueiro, vou pôr o menino. De repente muda o esquema, joga com 2 zagueiros, entendeu? Para, às vezes, não queimar o menino, dependendo da situação do jogo, né? Então, o São Paulo está com a batata muito quente na mão e ele vai ter que resolver isso para o jogo de amanhã. Para você, Alberto, ele entra porque essa falta de peças, você não tem a dupla ou o trio. Se você colocar o Vitor, o Lianco, e você não tem o Júnior Alonso. Ou seja, você está de mãos bem atadas. De mãos atadas, entre aspas. Nós temos que... Mão fraturada. Mão fraturada também, né, rapaz? Vamos pensar que o Everson vai jogar. E quando o Everson joga, ele ajeita muito a defesa ali atrás. É um cara que tem experiência, tem conhecimento, é bom jogador. Vamos pensar se ele vai jogar? Tem alguma dúvida pairando sobre ele? Por um detalhe simples, jogador de futebol ele treina. E num treino você pode ter uma contusão. Você pode levantar de manhã e cair no banheiro. Você é um homem cauteloso, então, gostei. Prevenido. Exatamente, a gente tem que pensar nesse aspecto. Mas vamos pensar o seguinte, o treinador está fazendo uma série de treinamentos, de coletivos, de palestras mostrando o jogador aonde que ele vai jogar, aonde que ele vai atuar, como ele vai atuar. Então, amigo, lembra da história do Gladstone com o Vanderlei Luxemburgo. E eu disse aqui, é hora de separar os homens dos meninos. Não tem esse negócio de você tem 15 anos, 17 ou 30 anos. Se você estiver preparado, você vai entrar e vai mostrar serviço. Essa garotada está preparada para entrar em campo, independente da função, que muitas vezes ele pode chutar com a direita, mas vai atuar mais pelo lado esquerdo e ele pode entrar e pode arrebentar e ser o jogo da história, da vida dele. Você falou da garotada entrar, mas também os veteranos podem entrar. Saravia, depois de 2 meses afastado nos gramados, né? Voltou ao time e jogou contra o Sport. O contrato dele vence daqui a 2 meses. Tem que renovar? Ele disse que quer ficar. Você renovaria Dallariva com ele por tudo que ele tem mostrado ou não? Você está lá na cadeira de presidente. Você renova, não renova? Nessa carência de laterais e o Atlético tem um Natanael que não vingou. Ou seja, o Saravia, além disso, pode ser um terceiro zagueiro. Projetando, você renovaria? Não, eu renovaria. Eu achei ele um bom jogador. A gente já tinha falado com eles dele aqui. Achei ele um bom jogador. Sim. Aí nessa, o Amorelli não falou nada contra ele, não, né? Senão você entregaria também, né? Só a cabeça ali, falou, nossa senhora e tal. Eu falei, não, calma, Bruno, vai ser tranquilo. Mas eu renovaria, sabe por quê? Porque o Atlético, quando sai um jogador, não repõe. Já está difícil com ele aí, imagina sem. Mantém o cara, né? Renova. Ele é um bom jogador também. É um bom jogador, ele é versátil, ele joga como lateral, sabe apoia defender, bem, atacar, sabe defender bem, consegue jogar de zagueiro se for necessário. Então o Atlético tem que renovar urgentemente com o Saravia, antes que venha algum outro time e fale, opa, esse menino é bom, hein? Esse menino você pegou pesado, né? Mas assim, eu acho que tem que renovar, até porque a gente sabe como é o modus operandi no Atlético. O jogador sai, não chega a reposição. Então, tem que manter o Saravia e contratar outros mais. Alberto, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, mas o Grêmio goleou o Atlético por 4-1 na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Sub-17, ontem na Arena do Grêmio. Os gols do Tricolor foram de uma maneira assim interessante. Teve golaço, chute de fora da área, e o Atlético descontou com mosquito na segunda etapa. O zagueiro do Atlético, Samuel Deus, foi expulso por falta ainda no primeiro tempo, depois da revisão do VAR. O segundo jogo é no sábado, 11 da manhã, na Arena MRV. Para o Galo ser campeão sem pênaltis, precisa vencer por 4 gols de diferença. Você pode complementar o que queria e falar, te surpreendeu? De repente, Vitão fez falta? Mas eu achei até o Grêmio chegando por uma certa facilidade em alguns momentos
e o Atlético meio perdido defensivamente. Ô Júnior Brasil, o primeiro detalhe ia falar do jogo de amanhã. O Hulk, desde que ele chegou ao Atlético, o Atlético fez 17 gols no Cruzeiro e o Hulk fez 9. Então, quer dizer, mais de 50% dos gols. Então, acho que é um caso a pensar se o Hulk joga ou não joga, já que o pessoal está naquela dúvida se o Hulk deve entrar no início ou se deve entrar no segundo tempo. E voltando aí para o garoto sub-17, o que me surpreendeu é vendo o time do Atlético jogando todo recuado. E o Grêmio o tempo inteiro. Para com esse negócio, gente. Se você quer ganhar de alguém, na sua casa ou fora de casa, vai para cima. Mostra aquilo que você é. Se saiu um jogador, o Vitão não foi, entrou um outro, mas você tem um sistema de jogo. Eu tenho observado que o Atlético, desde o ano passado, do time de cima, do Milito, o Atlético tem esse sistema de querer jogar muito atrás, tentando explorar os contra-ataques. Esse é o futebol feio. Eu acho que o Atlético, se ele quer ganhar agora o título, ele vai ter que jogar para cima. E se ele vai ter que jogar para cima para fazer no mínimo 3 gols para levar a decisão para os pênaltis, ele vai se expor muito mais e pode tomar uma goleada na Arena MRV. Ô, gente, é hora de jogar de cabeça erguida, mostrar capacidade sem ter medo de perder um jogo. A vida funciona assim. Se você tem medo de ganhar, de perder, você nunca vai ganhar. Esse é o grande problema na vida. Acho que a expulsão condicionou muito também o jogo. O Samuel foi expulso no primeiro tempo ainda, acho que isso condicionou a condição da partida, favoreceu para o Grêmio ir para cima, acho que teve essa questão também. E você falou Luxemburgo que dizia, eu acho que a frase era essa, o medo de perder tira a vontade de vencer. Ou seja, você tem que ter esse equilíbrio. E para você que está acompanhando o programa, daqui a pouco vai ter o sorteio. No próximo bloco, a gente vai sortear essa linda camisa do Cruzeiro oficial, oferecimento da Brasil Transplantes Capilares, para você ficar bonito na fita. Se você tiver carequinha, procura lá a Brasil, que você vai se dar bem. Eu estou até tentando conseguir 0,5% de percentual na empresa para resolver minha vida. Uma parte você já tem, Brasil. Aí, já acabou. Essa foi boa. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o seu Bola na Rede. Participe e mande sua mensagem. Mande para o nosso WhatsApp 31 99680 2910. Falando em mensagem, se tem mensagem, coloca na tela. Jennifer Costa, boa tarde. Gostaria de participar do sorteio da camisa do Cruzeiro. Boa sorte, viu, Jennifer? Laís, gostaria de participar do sorteio da camisa do Cruzeiro. Boa sorte para você também, Laís. Tem mais? Olha o Nelson aí. E o Strick, técnico das antigas e bravo. Nos Jogos América e Siderúrgica, final do Campeonato Mineiro de 64, disse para o 90, você machucou a mão, você joga com os pés. Voltou e foi um dos melhores. Esses jogadores e técnicos não são como os de antigamente. Dó! Valeu, boa história, boa lembrança, viu, Nelson? Grande abraço. Roniara Silva, gostaria de participar do sorteio da camisa do Cruzeiro. Já está participando e boa sorte para você. E a pergunta que eu te faço da Lariva, quem pode ser o cara do Cruzeiro no jogo? Eu aposto entre um desses dois, eu acho que não foge muito disso, mas clássico sempre tem surpresa. Caio Jorge ou Matheus Pereira, ou você acha que pode pintar um terceiro elemento? O elemento surpresa, o imponderável. Não, eu concordo com você. Eu acho assim, a volta do Christian é uma boa opção também. O Christian tem o seu papel no meio-campo, né? A gente pode ter o João Marcelo na zaga, mas essa dupla, né? A Jorge e Matheus, né? A nossa dupla, Jorge e Matheus, que a gente fala, vem se destacando muito, né? O Matheus Pereira, a gente falou dele aqui no programa, ele vem muito bem, né? E assim, correndo muito na defesa também para recuperar a bola, jogando bem no ataque. Contra o Sport foi isso, a jogada foi ele que criou a jogada para o Gabriel. E o Caio Jorge está com um jejum pequenininho de gols aí. O último gol dele, se não me engano, foi em agosto, né? Depois ele foi para a seleção. Então, eu acho que vai pintar um golzinho do Caio aí e o Matheus Pereira continuar o que vem fazendo, né? Assistências e ajudando o time. Em quem o Antônio Elvésio aposta para ser o cara do jogo? A pergunta é boa, né? Eu poderia até responder para você que depois do jogo eu falaria quem. Mas vamos acreditar aqui agora. Lucas Silva pode ser esse cara. O Príncipe Celeste ali, ele sempre faz diferença nos grandes jogos.
O cara tem um cabelo bonito, rapaz. O cara é boa aparência, o cara fala bem, frequenta até a igreja lá, onde eu frequento também. O cara é top, o cara é cruzeirense, é raçudo. Manda um abraço lá pro padre. Qual igreja que é? No bairro Ouro Preto aqui, né? Então, rapaz, todo dia tem um padre diferente, né? O padre Márcio é o gestor da igreja, que toda igreja tem seu diretor, é um cara espetacular. Abraço para ele lá e para todo mundo lá da igreja Divina Providência, no bairro Ouro Preto. Amanhã eu estarei narrando esse jogo pela rádio SCA também, viu? Atendendo o pedido do meu amigo Breno para narrar um gol do Caio Jorge. A minha netinha também, Olívia, sempre fala, vovô, pede o Caio Jorge fazer o gol. Quem sabe vai ser amanhã, hein, rapaz? Achei que você ia falar que você estava na missa amanhã. Também achei que ele ia falar isso. Amanhã eu vou estar rezando em oração. Ele ia subir um monte, ia lá pro monte eu orar. vou à missa toda semana. Eu sou um cara que eu tenho mais para agradecer a Deus do que para pedir. Eu acho que é isso que nós temos que fazer mais na vida. Paz, aquilo que nós vimos lá na faixa de Gaza ontem, Israel. Ô, gente, vamos pensar mais na paz, vamos ter mais harmonia, ser mais gracioso, vamos preocupar com o próximo, vamos ajudar, que eu acho que a gente vai ser muito mais feliz. Boa. É isso aí. O que é vantagem para o Atlético pode ser algo positivo para o Cruzeiro. Dentro da Arena MRV, o Cruzeiro tem um bom retrospecto. Em 5 jogos, a Raposa venceu 3. Tem ainda uma derrota e um empate. Ou seja, o campo, Amorelli, não é problema para o Cruzeiro. Aquilo que a gente falou no início. Mas a torcida e o campo é vantagem para o Atlético. Mas os números são vantagem para o Cruzeiro. Isso não tem inibido o Cruzeiro de conquistar bons resultados. Eu acho que o Atlético, depois que perdeu aquele jogo, o primeiro clássico da Arena, o cruzamento do William, o gol de cabeça contra do Gemerson, ficou um trauma, um negócio assim, que eu achei que o Atlético ia desencantar depois de ter vencido 3-0 no primeiro turno do Brasileirão do ano passado. Só que não, parece que o Atlético continua com essa trava, um negócio emocional ali, que não deixa o trem andar no clássico ali na Arena. Então, assim, eu acho que o Atlético precisa de uma boa vitória na Arena. Não, agora você está falando do Cruzeiro. Agora você está falando do lado do Cruzeiro. Não, você já sim. falou demais do Atlético. Ok, então o Cruzeiro pode manter essa escrita e tem tudo para manter. A situação do campeonato, a própria situação do time, os elencos, o Cruzeiro está um pouco mais completo e as peças de reposição do Cruzeiro são melhores que as peças de reposição do Atlético, até porque o Atlético não tem peça de reposição, o Cruzeiro tem. Então, ao que tudo indica, teremos a 4ª vitória celeste na Arena MRV, que eles vão rebatizar, né? De Arena Meu Rival Venceu. E não fica bravo comigo não, porque quem me deu uma dura foi o Breno. Vai ficar falando do Atlético agora. É porque eu fico muito aqui do lado do Elvésio. Já virou diretor daqui do programa. Júnior, Não precisa nem falar, ué. Ele já falou que a vitória é a 4ª vitória. Ô, Júnior, o coração dele tá doendo. Tá acelerado. Tá acelerado. Tá doendo o coração. Dúvidas de Léo Jardim. Na zaga, no lugar de Fabrício Bruno, Jonathan Jesus ou João Marcelo. E o caso Wanderson e Christian, caso eles não comecem, quem entra? Eduardo, Arroio. Eu rolo essa bolinha para você, porque depois tem uma especial pro Elvésio. Não, a gente estava conversando em off aqui. Pô, mas vocês conversaram o programa inteiro em off. O que vocês não conversaram hoje? A gente estava dando vocês ritmo. Vocês chegaram aqui que horas? É dando ritmo, Vocês chegaram aqui 10 da manhã, Tava 9 dando da ritmo manhã. ali para entrar no clima. A gente estava conversando em off ali e assim, na zaga entre o Jonathan e o João Marcelo, eu prefiro o João Marcelo, né? Apresentou um bom futebol aí nessas duas partidas que ele entrou. Eu acho que o Christian deve ser titular no meio-campo, o Christian faz falta, é um motorzinho no meio-campo do Cruzeiro ali. E pelo lado do Vance, ele voltou a treinar recentemente, né? Então, eu não sei se ele está fisicamente bem para ele começar o jogo. Se tiver, eu acredito que vai ser ele. Ele recompõe muito bem ali do lado esquerdo, né? Ele tem essa função, né? Essa função técnica de recompor e sair quando o time está em verticalidade. Mas se ele não puder jogar, eu acho que o Arroio não perde nada também. É um menino rápido, habilidoso. E o lado de lá já vão estar com alguns zagueiros reserva, talvez Júnior. Então, é bom para o Arroio aí ir para cima e sacramentar aí a 4ª vitória celeste, como disse nosso amigo Bruno Amorelli. Elvésio, vem comigo. Kaique do Cruzeiro está valorizado e nos últimos meses despertou o interesse de clubes europeus. No entendimento da Raposa, o jogador será um dos principais alvos do mercado após o fim da temporada. O Zenit da Rússia e equipes da Itália e de Portugal sondaram a situação do lateral, mas não houve nenhuma negociação.
Kaique virou o titular absoluto do Cruzeiro desde o início do Brasileiro, possui contrato até o fim de 2027. Não existem conversas para a prorrogação do vínculo, mas o lateral recebeu uma valorização salarial recentemente. Está por cima o Kaique, hein, Alvécio? O garoto está com tudo e não está prosa, né, Júnior Brasil? Eu acho que desde que ele assumiu a titularidade no lugar do Marlon, ele mostrou qualidade na defesa, mostrou qualidade na armação, mas precisa de aprender a finalizar um pouquinho mais. Mas o garoto vai longe, ele tem futebol, ele tem personalidade e tem o bigodinho, né, rapaz? Que mostra a personalidade do garoto. Você gosta de homem com bigode? Você acha bacana? Homem com bigode, sem bigode, para mim não tá com nada. Mas se ele tiver faltando bigode, tiver faltando cabelo, tiver faltando barba, quer fazer a cirurgia, a minha clínica resolve o problema dele, aí é tranquilo, tá certo? Qual que é a clínica? Faz a propaganda direito. No Instagram, @BTCapilar. No site lá, Brasil Transplante Capilar. Então, é lá que você vai realizar o sonho, voltar a ter aquele cabelo bacana e poder ficar igual Elvis Presley era antigamente, meu amigo. Que é isso, o rei. Ô, Amarelli, o Cruzeiro está bem de lateral. Kaique vivendo um grande momento, tem números absurdos no Brasileiro, na temporada, o menino tem jogado muita bola e, assim, mostrou personalidade porque entrou num momento de pressão, estava um Marlon questionado e de repente o menino entrou, acabou, não teve discussão, assumiu e seguiu o jogo. Teve personalidade, né, Bruno? E ele mesmo chegou a ter alguns momentos de contestação no começo da temporada. O Campeonato Mineiro, tanto dele quanto do Marlon, foi um pouco abaixo, mas ele conseguiu retomar, teve concentração, teve foco, trabalhou bem nos treinos e aí isso se refletiu nos jogos. Vem fazendo uma excelente temporada, já fez até gol esse ano. Então, é um jogador de muito talento e de muito potencial, é jovem ainda. Então, tem potencial para ser lateral esquerdo ali por muitos e muitos anos aí no Cruzeiro. Tem um detalhe. Me acompanha, porque eu vou te falar, se tem uma coisa que é sucesso no Cruzeiro, é a lateral esquerda. Quem também tem despertado a atenção de outros clubes é o lateral Cauã Prates, de 17 anos. O Shakhtar monitora o jogador, mas a transferência só pode se dar depois do atleta completar 18 anos. Ou seja, você tem 2 em 1. Você pode escolher qual eu vou negociar, qual eu vou vender. E é uma análise, eu acho que é dificílima. Um já está consagrado. Eu acho que o outro, que é o mais novo, joga mais do que o titular. Também acho. Sabe? Então, assim, é complicadíssimo como decifrar, como desenrolar esse mistério. E aí, como é que é na sua cabeça, Breno? Tem que esperar a proposta que vai chegar, tem que já fazer e traçar um plano, porque um com 17 anos é muito jovem, mas acredito que assumiria a lateral esquerda se fosse necessário como titular, de boa. Não, e coincidência a gente falar dos laterais aqui, porque eu fiz um vídeo no Instagram, né, do último programa. Achei que você tinha que conversar de novo com o Bruno também. Eu estava até conversando com o Bruno sobre a lateral esquerda do Cruzeiro. Não, fiz um vídeo no meu Instagram lá do último programa, @BrenoDalariva com 2 L's, a gente falando que a lateral do Cruzeiro tá bem servida, porque do outro lado a gente tem o William e o Cauã, e do lado esquerdo a gente tem o Kaique e o Cauã. Pensando em elenco, são boas peças, né? Até os do banco são bons jogadores. E pensando assim, eu postei um vídeo também falando do Kaique aqui, a gente falando dele. Muita gente me chamou lá e falou: mas o Cruzeiro não vai vender porque tá barato, tem que ser 30 milhões de euros. Gente, o futebol hoje ele tem um teto financeiro. Então, assim, se chegar a proposta boa para o Kaique no final de ano, o clube é difícil de segurar. Então, tem que esperar essa negociação do Kaique acontecer para segurar o Cauã, que é muito novo ainda. Eu ia te fazer a seguinte pergunta, aliás, vou. Ter um jogador que é relacionado e considerado por um jornal inglês, como entre os 60 mais promissores do mundo, no caso, o jornal The Guardian, ele colocou o Cauã numa lista dos 60 mais promissores do mundo, dos jovens. Ou seja, que responsa, hein, Alvécio? Rapaz, se eu tivesse lá, até no 1000º lugar, eu estaria feliz da vida, né? Porque o sonho dessa garotada toda, de muitos meninos aí, é serem jogador de futebol na várzea. Se ele na várzea é titular, maravilha. Se ele passa para a 4ª divisão, já é um negócio excelente. Agora, se ele chega a um time grande, igual o Cruzeiro, Atlético, Flamengo, São Paulo, é um orgulho muito grande. Agora, quando você cai
nos 60 no mundo, amigo, é muito orgulho. E aí tem que trabalhar, é mais responsabilidade, né, Júnior? Brasil Transplante Capilares. Ofertando Brasil Transplante Capilar. Vamos lá, Brasil Transplante Capilar. Está ofertando essa blusa para você. É bonita, hein? Aí eu quero que você me diga um número de 1 a 405. 405? 405. Diz aí pra gente. Rapaz, eu gosto muito desse número. 222 para o privilegiado aí, a camisa do Cruzeiro. Então, a produção vai procurar o ganhador ou ganhadora e a gente vai informar no próximo bloco. 2. O ganhador ou ganhadora. Daqui a pouco você fica sabendo. Segura a emoção, o intervalo é rapidinho. Estamos de volta com o seu Bola na Rede. E a você, ganhador ou ganhadora da camisa do Cruzeiro, meus parabéns. Já está no ponto? Já dá para pôr na tela? Então coloca o ganhador ou a ganhadora. Maria Luísa, eu quero a camisa do Cruzeiro. Parabéns, você ganhou, você brilhou, ganhou essa camisa do Cruzeiro. Muito legal. A gente vai entrar em contato com você para que aqui na Rede Catedral você possa vir buscar na rua Campo Verde 165, você pegar aqui a camisa na TV Horizonte no horário comercial. A gente vai passar todas as informações, nós vamos entrar em contato. Vamos falar de seleção brasileira que perdeu de virada para o Japão por 3-2 nesta manhã em amistoso no Estádio Nacional de Tóquio. Paulo Henrique e Gabriel Martinelli marcaram para o Brasil no primeiro tempo. No segundo, a equipe sofreu a virada após 2 falhas do zagueiro Fabrício Bruno. E os japoneses fizeram o terceiro depois de um erro coletivo da zaga do Brasil e do goleiro Hugo Souza. O Brasil sofreu a primeira derrota na história para o Japão. Eu verso. Foram falhas, a primeira do Bruno a gente falou, a segunda o gol contra, mas a bola pegou na canela, espirrou, foi pro gol. Assim, não dá para falar que foi um, até porque quando recuaram a bola, que o pé dele travou, jogaram ali numa roubada. Né? Os japoneses em cima tinham que ter jogado para frente. Então assim, vou te falar, eu não tenho tanta esperança com o Brasil, não. A seleção brasileira precisa de muito treino, precisa de muito... o que é que fala? Aquele negócio de todo mundo jogar, treinar mais, e quando o cara pensa em tocar a bola, o outro já sabe o que vai fazer. É isso que está precisando na seleção brasileira, entrosamento. E o nosso treinador vai ter muito trabalho com isso. Primeiro que a seleção brasileira, você jogar em uma seleção, é um negócio difícil, porque você reúne os caras em 3, 4 dias e já tem jogo, então é muito difícil fazer esse grupo jogar junto, né, amigo? Ô Bruno, você deve estar no celular falando com o Breno, porque vocês dois conversam tudo, quando não conversam fica no celular. Mas me diz, você que viu, chegou aqui bravo, acordei 6 da manhã para ver o jogo, me preparei, tomei café e tal, fez tudo aquilo, e aí? Esse papelão? Amistoso, gente, amistoso é para você ir lá jogar, você olhar quem que serve, quem que não serve. Eu acho que é bom perder esses amistosos antes de Copa do Mundo, porque senão o Brasil vai chegar lá na Copa grandão, não perdi os amistosos, estou invicto. Chega lá, o primeiro adversário mais difícil, já era. Então, tem que pegar e perder agora. A hora de perder é agora, entendeu? Não pode ficar nessa de ganhar amistoso, de Japão, de Coreia, entendeu? A hora de perder é agora. Então, vamos com tranquilidade, com calma, sem crucificar ninguém, porque... Se é o Marquinhos ou qualquer outro zagueiro que falha, ninguém ia falar não, é aceitável. Agora, como é o Fabrício Bruno que joga aqui, todo mundo fala. Depois dessa, Jaime Júnior tem um companheiro para ir para a galeria. Você tem 15 segundos para falar, Breno. Eu tava rindo de você aqui. Ele quer me derrubar. Eu acho assim... E vai com convicção, isso é que é o duro. Eu discordo um pouquinho do Bruno. Eu acho que tem que ganhar, não tem essa não. E eu vi, o time jogou até bem ali o primeiro tempo, gostei do Bruno Guimarães, deu uma enfiada de bola bonita ali, o segundo gol, o Paquetá e o Martinelli, mas acho que foi excesso de confiança do Brasil, assim, né? O Japão é um time organizado, mas é um time muito inferior. Então eu acho que pela confiança tem que pegar e golear, igual foi no antigo jogo, mas no último jogo, mas o Ancelotti está testando ainda, né? Brasil, ele podia ter, Brasil, né? Ele podia ter repetido a escalação, mas ele preferiu trocar todo mundo e aí eu já passo para você.
Tá chegando, porque tá chegando a hora. A gente tem que ir embora. E vai embora com muita tristeza, mas amanhã tem mais, se Deus assim o permitir. Você vai acompanhar agora com ela, Let's Bessa! Tarde Viva, ela que vai comandar, trazendo alegria, música, tornar a sua tarde mais gostosa. Segue com ela que você vai se dar bem na fita e na TV Horizonte com o Jornal da Tarde. Bruno, Elvésio, valeu demais, obrigado, vocês brilharam, vocês deram um show. E agora você está guardado nos melhores momentos, Amarelo. Você e Jaime Júnior estão na história. Valeu! Até amanhã.